E aí, gente amada, como vocês estão? Tudo bem? Ça va? Ah, claro que não vou ficar me exibindo aqui porque eu aprendi ali uma língua nova em 5 dias, né, gente? Obviamente. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Eles falam só ça va, né? Eu ouvi eles falando só ça va. Ça va bien? Ça va? Coisa boa. Aliás, né, já de cara aqui, ó. Hoje eu tô diversificando um pouquinho, a água da pedra tá com a gente, mas hoje a gente tá metendo aqui um Fruc Guaraná Zero. O Fruc Porque, Guaraná afinal de contas... já é o melhor Guaraná. O Fruc Guaraná Zero é o melhor refrigerante zero que existe. Aqui tá o melhor refrigerante. Um tentativador, não existe essa palavra, mas vocês entenderam, um tenteiro, né, de refrigerante zero, né? Não existe nada parecido com isso aqui. Fruc Zero, tá aqui a dica. Não é nem isso que a gente tinha que falar. Né, Grupo Fruc, claro, é dono da Água da Pedra, Bela Vista, enfim, tá com a gente aqui no Moda Importa. Também está com a gente produtos Nelly. Sentimos falta de produtos Nelly em Paris, porque Paris tem um cheiro ruim. Até eu não sentia até muito cheiro ruim, né? Nosso quarto até que ele era bem legal, né? Mas era um cheiro de limpeza clássico, e não Nelly, que tem uma quebra nessa diretriz. Né, consegue colocar, né, produtos com cheiros melhores na sua casa para você limpar e ter mais, né, uma comodidade, né, dentro do seu lar, enfim, da sua empresa, o que você quiser limpar, né? Não, deixa eu dizer, estávamos nós, já que estamos aqui falando francês e contando da nossa experiência de uma semana em Paris, subindo a Torre Eiffel no elevador panorâmico, né, porque afinal de contas tu enxerga toda a subida, é um elevador num sistema mais parecido com um funicular, né, com um trem do que efetivamente com um elevador, que sobe assim. E aí os vidros do elevador estavam precisando urgentemente, né, de um limpa-vidros Nelly. Eu até brinquei com a farmácia da Nelly, disse, a gente lembrou de ti, porque a gente realmente tinha lembrado, eu tinha dito, gente, vou trazer Nelly pra cá. Fora o perfume, tava faltando ali uma mãozinha. Mas eu acho que a gente... Eu acho que eu fiz vídeo desse momento. Aqui, ó, tá aqui. Ó, um vídeo do vidro. Olha a sujeira do vidro, gente. Olha a sujeira do vidro. Quem tá no Spotify, vamos ver se eu consigo... Dá pra ver aqui, ó, ali, ó. Sujeira, ó, as gotas, as gotículas de chuva, de sereno do inverno parisiense. Inclusive eu falo no vídeo, mas aí não vai dar pra mostrar. É verdade. Mas, deixa eu só dizer, assim, Paris já teve uma fama pior, né, de sujeira, eu vi um rato, que era aparentemente um rato domesticado pela Torre Eiffel, né, porque foi só um ratinho, tudo bem, a gente andou uma vez só, a gente vai falar sobre Paris, tá aí tudo que a gente viu linkado à moda por lá, mas vamos lá, eu vi um ratinho na Torre Eiffel, que as crianças tiravam foto, brincavam, era mais ou menos um ratatouille ali da Torre Eiffel, tava metendo uma comidinha, né, tipo assim, não se assustava com as pessoas, né? Tava no laguinho, tava no cercadinho, ele então, não tava tipo ali assim, no meio das pessoas. Foi um rato só, um ratinho só, enfim, então eu acho meio estranho. Né, meio estranho o que aconteceu por lá. E realmente uma cidade muito mais limpa. Eu sei que inverno talvez contribua para isso, porque tem menos pessoas em Paris, né? Deve virar um inferno completo no verão, mas enfim, é isso que eu tenho para falar. Que mais, Marcela? Começo aqui dizendo que fazia 10 anos que eu não ia a Paris. Só faltou uma coisa. Só faltou uma coisa. O Grupo IESA tá com a gente, né? Praticamente todas as marcas IESA estavam em Paris com a gente. Fiat inclusive estava lá. Nos Ubers e nos táxis em que andávamos, né? Exatamente, né? Então a gente viu lá coisas, obviamente, que você sabe que existe. Renault, né? Bom, Luciano, por favor, né? Renault, tá em casa, né? E a gente viu Volvo, a gente viu BMW, a gente viu Fiat, muito 500. Aliás, tem um 500 lá, atenção IESA, híbrido. Não só o elétrico que a gente viu, tem o híbrido também, eu não sabia que existia. Lá tem. E um outro modelo de 500 parecido com o Mini Cooper, que a IESA também vende, mas que é aquele alongado, me faltou o nome dele agora, que parece quase um híbrido, além de ser híbrido, mas ele é um híbrido entre uma caminhonetinha e um carro. Segue sendo pequenininho, né? Tipo um cabriolé, super compacto, assim, né? Pra cidade. Exato. Lindão, né? E muita moto BMW, principalmente a moto que eu mais amo, e que o Grupo IESA vai ter que trazer, já pedi, né? Que é a motoneta da BMW. Aquilo lá é uma maravilha, né? Aquilo lá é um sonho de consumo, enfim. Então, obrigado, então, a Nelly, a Grupo IESA e também Água da Pedra do Grupo Fruc, que estão com a gente por aqui. Episódio especial, não que os outros não sejam especiais. Marcela, tu que tem uma memória boa, nós estamos invadindo o espaço de número... 76. É uma história, né? Já Episódio é uma história. 76 de Moda Importar, mas a verdade é que, assim, ó, falando... um olhar um pouco mais crítico, mas ao mesmo tempo acho que lisonjoso, claro que
ninguém, talvez da prefeitura de Paris, do Hotel de Ville ou da França esteja nos ouvindo, mas assim, a sensação é de que a cidade está sim mais limpa e mais organizada do que há 10 anos. É, no meio do caminho, óbvio que muitas coisas aconteceram, e é estranho ter essa sensação de quando a gente vive num lugar, porque eu vivi 2 anos lá, não é nem muito tempo e nem pouco tempo. É tempo suficiente para tu conhecer bem uma cidade que não é uma cidade imensa, porque Paris há essa ilusão, né? A França por si só é um país grande, mas Paris é uma cidade de 2 milhões e tantos de habitantes. Ela não é uma cidade extensa em território, é uma cidade fácil de se caminhar, de se locomover. Claro, tem trânsito, mas tem muito transporte público de qualidade. Mas então, 2 anos não é um tempo exagerado para tu virar uma francesa e também não é um período muito curto a ponto de não se habituar com uma certa rotina, com bairros, com localidades. Então, há uma sensação estranha de se voltar 10 anos depois, porque ao mesmo tempo em que tudo mudou, no sentido de que não existia Uber quando eu morei lá. Não existia os serviços de teleentrega, como eles gostam, livração a domicílio, né, de pedir comida por iFood, por Uber Eats, por Rappi, etc., e afins, e seus derivados franceses. Muitos dos serviços da economia compartilhada, como a gente tem hoje, não existiam, então tem muitas facilidades, mas, ao mesmo tempo, nada mudou, porque é uma cidade de milhares de anos, né, com é, coisas Não é exagero, viu, históricas. galera? Não Não é exagero, gente. como dois já encararia milhares, né? Paris nasceu antes de Cristo. É incrível. Então, tá tudo no mesmo lugar. É lógico, os monumentos, ao mesmo tempo as ruas mudam, o que tem nas ruas, né? O que as pessoas fazem ali muda. Mas então foi uma sensação bem mista, assim, de voltar e reconhecer tudo como era, mas ao mesmo tempo viver novas experiências naquela cidade. Mesmo estando nos mesmos bairros, nos mesmos locais, as coisas são modificadas justamente pela sociedade, né? E isso também acontece muito com a moda que a gente viu na cidade. É um pouco disso, as coisas estão no mesmo lugar, seguem muito parecidas, mas também está tudo diferente. Deixa eu fazer uma coisa que é o propósito desse programa, né? Pra quem chegou com a gente agora, aqui, né? Porque Paris geralmente chama atenção. Olha, um episódio sobre moda e Paris, enfim, né? As coisas praticamente. Não posso falar que nasceram, porque moda não nasceu, né? Moda nasceu em qualquer lugar que um dia alguém, né, Se vestiu? tentou se Ou. proteger. Na real, primeiro o intuito era se Uhum. proteger, né? Depois isso ficou muito mais requintado. Que é o seguinte, juntar a minha ignorância com o dia a dia de consumo da Marcela de moda, né? Que dá para ela um lugar, um local muito bem distante da ignorância, né? Para isso que nasceu o Moda Importa. Tem um cara ignorante, porém, né? Essa é a vantagem. Curioso que sou eu, né? Eu não teria feito 76 episódios com a Marcela se eu não fosse Claro. realmente curioso, não gostasse disso. Então isso realmente me aguça. É, e o olhar da Marcela, assim, né? Então, tipo assim, o que que aconteceu? Eu meio que topei, né? Uma programação. A Marcela me perguntou: tu quer fazer alguma coisa em Paris? Daqui a pouquinho um joguinho do Paris Saint-Germain, né? E eu, imbecil, errei a data. A gente conseguiu os ingressos para ir no jogo e eu errei a data do jogo. Foi incrível. Eu sentei 1 hora de noite num lugar e falei, eu abri o Instagram e tinha um gol do Messi. E eu olhei a camiseta do outro time e era a camisa do Toulouse. E eu assim, mas só um pouquinho, isso joga amanhã. Será que é uma recuperação do jogo do campeonato passado? Não, tinha sido naquele dia. Então eu perdi um Sim, jogo do Paris Saint-Germain. que fique claro, não estávamos com os ingressos físicos na mão, senão teríamos errado o dia. A gente Não, iria ao a gente jogo, iria pro mas jogo. aí. A gente iria pro É. jogo. A gente tinha conseguido isso aí. Obrigado, aconteceu. Mas assim, que fique claro, tá? Não foi uma viagem pensada para uma viagem de moda. Tá, Não deixa eu falar. estávamos lá para Eu, viver a eu, moda. eu me interrompi, tá? O que aconteceu? Eu deixei, a Marcela perguntou, tem algumas coisas? Olha, algumas coisas eu quero fazer, ela falou, né? E eu sabia que algumas coisas eram linkadas à moda, né? E eu, claro, vamos embora, tô em Paris, vamos para esse barco, assim. Eu acho que a coisa mais linkada, de uma maneira absurdamente linkada, foi que a gente foi numa exposição, né? Do Christian Dior, né? Que conta a vida dele, né? Que tem em exposição diversos vestidos que ele e depois todos os e as estilistas que assumiram a marca fizeram, né? Eu tenho uma coisa assim que comigo que se a gente não gosta de um assunto é porque a gente é ignorante no assunto.
Eu acho que uma leve aprofundada, assim, já torna algo interessante, né? Para se tornar apaixonante, talvez seja um longo caminho, talvez outras coisas que a gente já tem dentro da gente possam pesar em cima disso, mas se a gente abre só um pouquinho, assim, sabe, a nossa curiosidade para algo já começa a beirar em algo interessante, sabe? Eu saí depois de, sei lá, umas 2 horinhas de visita, né? Que acabam, obviamente, na loja, numa loja gigantesca de Dior, no bairro No 8º arrondissement, no oitavo, ao lado da Avenue Montaigne, que é uma avenida um com quase todas as templo, marcas, né? talvez, do luxo e dessas grandes marcas. Mas, assim, a gente visitou, e essa foi uma das coisas que foi, assim, primordial de também um pouco disso, de rever ou de ver, de estrear em lugares que eu não conhecia. E eu não conhecia, não porque eu vá conhecer tudo em Paris, não é isso, não existe, mas porque não existiam quando eu vivia lá. E essa galeria, que é a Galeria Dior, Galerie Dior, que fica atrás da loja principal da Avenida Montaigne, então é uma quebrada, assim, e dá nessa loja que E faz esquina. praticamente ao lado de onde ele morou e fez todas as coisas, Exato. na galeria invade esse espaço. Cara, assim, aí vai passar, tá? É isso que eu queria passar, depois o Marcelo tu explica melhor. Eu fiquei absolutamente encantado, né? É óbvio que outras coisas me chamam mais atenção, tipo assim, a vida do menino, onde ele nasceu, no interior, numa empresa, aliás, que fazia Sim. produtos de limpeza, Eu, né? inclusive, também contei isso pra Fer, mandei uma foto do Diorinol, que era um dos produtos que a família do Dior Christian Dior fazia, né? fazia, Imagina. produzia. E aí, quando tu entende a pessoa, uma coisa que é muito importante para os mais modernosos, no sentido ruim da palavra modernidade, né? O contexto, né? O contexto onde uma figura como Christian Dior, sabe, faz numa época pós-guerra, de recuperação de autoestima, né, de realmente olhar para a mulher, e transformar o corpo da mulher em algo muito mais livre para ela e eu não gosto da palavra bonito, porque bonito é uma coisa que cada um acha o seu, assim, né? Mas esteticamente mais agradável, mais com algo mais a dizer, o jeito que ele desenhava. Tinha uma parte da exposição barra galeria que uma costureira Dior estava lá costurando a mão e conversando com as pessoas, foi encantador isso para mim. Ela só falava francês, né? Mas aí tinha uma senhora ali que arranhava, e aí eu perguntei como é que ele fazia fazer aquela curva, como é que faz a curva, literalmente, como é que É aquela porque tu tá curva é falando feita, né? do Tailleur Bar, que Que é é o, a o, peça o mais Tailleur. famosa, né? A peça É, mais marcante. talvez tenha sido ali talvez não, foi ali que o George estourou para o mundo, mas é muito revolucionária pela forma que propunha, né, num momento de pós-guerra, ele criou o que virou, o que foi chamado de New Look, porque a gente está saindo de uma estética muito austera, da falta de tecidos e de um peso na silhueta feminina. E aí ele vem com uma saia plissada, com um tailleur, que é então um tailleur bar, que é a cintura, mulher, mas ao mesmo tempo em que ele é a cintura, ele é estruturado, ele tem uma proporção maior aqui em cima, e ele vem quase como um corpete é, confortável e não um Esmagador. espartilho, não é isso. E aí vem e faz assim como uma pequena anca, assim. E aí tu olha e tu pensa, nossa, que lindo. Agora vai estruturar, vai fazer esse tipo de tailleur em termos de modelagem. E o que essa senhora francesa estava fazendo em plena galeria, fica ali fazendo, é mostrando o desenho, o recorte, a modelagem, a entretela. Esse é o Quem clássico está tailleur com a gente bar. no Spotify saiba que é só olhar para a tela ali, né? Botar na horizontal que você vai ter o vídeo. Então eu tô mostrando aqui o primeiro deles. Esse aqui é de É, esse 57, né? Ou 47? 57, não, 57, esse, 57. não, 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 desculpa, 47. 47. Logo pós-guerra, imediato pós-guerra. 47, tá aqui. Essa é uma 57, peça de lá. 57 quando ele morre. não, e maravilhoso é, de ver as peças, né, originais ao vivo. Então, assim, é uma galeria que conta a história da Maison, porque ela é justamente um espaço dessa loja, desse prédio, que inicialmente era apenas um pequeno hotel particulier no, Tô mostrando na aqui a Avenida costureira, Montaigne. Marcela. E a peça. Dior
Avenida Montaigne, número 30, onde surgiu, onde efetivamente Christian Dior teve sua primeira loja e também seu primeiro ateliê, e aí tem lá todos os dados de quantas salas de prova, de desenho, o que tinha ali, e isso se tornou um grande império, que é Christian Dior hoje, enfim, fazendo parte de grupos de luxo, etc., mas lá mesmo, um império em que ele viu crescer, que foi comprando e adquirindo as casas no entorno, e se tornou esse complexo grande, onde hoje fica a galeria. E essa galeria, ela foi montada de um jeito que é muito instagramável, né? Não só instagramável, mas conta maravilhosamente bem os códigos da casa e os itens marcantes que passaram por diversos estilistas, quem são esses estilistas. Então, tem uma escada, eu quero que tu procure a foto da escada colorida, que além da escada clássica de Dior, onde os modelos desciam para fazer o desfile e os clientes assistiam, eles simularam essa escada com todo um painel de vidro que tem dividido por cores com essas peças icônicas. E é maravilhoso. Ó, aqui um trecho onde estamos do amarelo para o alaranjado para o vermelho. Aqui de cara a gente vê a bolsa Lady Dior, a bolsa Avenue Montaigne, a bolsa Saddle, criação de John Galliano, muitas silhuetas propostas por Dior, os sapatos, e aí vai. Um cara que fez chapéus, um cara que viu esse império crescer e que vem dessa história de uma família abastada do interior da França, que tinha uma casa, um espaço para o bem viver no Mesmo interior da trabalho dele, França, com os itens e da que época. trabalhava então com indústrias químicas, mas que Christian, este filho, não queria, se identificava muito com a arquitetura, com as artes, teve 2 galerias de arte em parceria com outros Aí amigos, e assim, habitou uma Paris que estava ali, Salvador Dali, que tinha exato, outros artistas que estavam fazendo várias e várias outras remodelações, digamos assim, nos seus respectivos mundos, para ver como também está muito exato. próximo de arte, como às vezes uma ideia sai de algo que não tem absolutamente nada a ver, né? Aquilo que a gente já discutiu várias Sim, vezes as aqui, né? fontes de inspiração são muitas, né? E estava criando nesse meio, até que ele efetivamente se encontra nos desenhos de moda e começa a criar para uma mulher essa nova silhueta. E ele falava muito em ver a mulher bonita, em deixar a mulher feliz com as suas roupas. E assim ele começa a fazer muito sucesso. São os 10 primeiros anos ali da casa, que ele viu, né? Porque logo depois ele morreu de um ataque cardíaco fulminante, assim, foi absolutamente repentino, estava no auge da casa. Esse salão que o Luciano está mostrando a foto agora é uma coisa assim de sonho, em que a gente vê vários modelos clássicos também de diferentes estilistas. A Dior atualmente é comandada pela Maria Grazia Chiuri, estilista italiana que está há um tempo já na frente, que propõe também diversas conversas com esse público feminino de hoje. Inclusive, vou fazer um vídeo nesta semana. 2 vídeos que eu já chamo a audiência aqui para ver, tá? Nas minhas redes. Um deles sobre a Galeria Dior e a história, e o outro sobre essa moda manifesto, digamos assim, que tem desde Chiara Ferragni até o próprio Dior, como isso mexeu com a moda e o que a gente pode falar disso atualmente. Mas o que eu ia dizer é que então ele morre, e aí a gente tem uma série de outros estilistas que assumem, inclusive Yves Saint Laurent, passando por John Galliano, passando por Gianfranco Ferré, não nessa ordem, e atualmente em Maria Grazia Chiuri. E O que eu acho mexeu mais. bastante comigo. O Foi que é aí que tá. Eu imagino que isso, né? Olha aqui, ó, isso aqui é muito legal. Isso aqui é um convite de uma exposição para Salvador Dalí, lá em Paris, onde um dos mais clássicos quadros dele seria lançado. Tem preto e Ó, o branco, né? ano 1931. A exposição ia de 3 a 15 de junho de Ele, 1931. 1931, isso aqui já era um mundo onde habitava o Christian Dior. Ele estava Ele estava expondo dali na galeria a dele. 9 anos mais 7, Marcela, faz a conta. 9 mais 7 dá 16. Ele estava 16 anos de revolucionar. Olha a distância, olha o que ele consumiu, olha como a vida e o que cerca a vida da pessoa pode influenciar mais tarde. Eu não sei se o modelo, né, esse que a gente mostrou aqui, tem alguma coisa a ver de Salvador Dalí, né? Eu tenho certeza absoluta que quando a gente mistura todas as coisas, as ideias saem. Eu tento aproveitar, assim, isso, né, de mundos, assim, porque depois de 2 horas de visita, né, eu me transformei numa pessoa diferente, né?
eu tava diferente. Tipo assim, não é mudou minha vida, não é isso. Eu aprendi em 2 horas. É como se pegasse um livro sobre Christian Dior e chegava aí e eu soubesse mais um monte de coisa, eu entendesse ele melhor, o que ele queria, e, enfim, essas coisas todas, né? É isso que eu acho bonito, assim. Acho que a gente, os ignorantes, e eu tô nessa classe, assim, né? De moda, eles não conseguem enxergar exatamente isso. E quando a gente aprofunda, sempre tem lâminas inferiores muito bonitas ali. Camadas, E essas camadas são muito, às vezes são muito sofridas, às vezes tem muita dor para serem transformadas numa peça que revoluciona o planeta Terra e fica marcante para sempre, numa marca, imagina, o cara lança a marca na década de 40 e nós estamos em 2023 e ela continua viva, lançando coisas, tendências, ganhando dinheiro, enfim, fazendo produtos eternos, né? Tipo assim, tem uma potência de história nisso aí que é muito grande. Você tem uma empresa, imagina isso. Imagina é isso. que eu acho que assim, ó, uma das coisas que a gente pode tirar é, desses 7 dias, talvez, vivenciando uma cidade como Paris, é justamente como as marcas fazem para manter sua história e seu legado vivo, desde os seus produtos até esse espetáculo que eles criam numa galeria multissensorial, porque tu tá falando a mesma coisa que ler um livro, eu discordo veementemente. Eu acho que um livro pode te levar a lugares inimagináveis, assim, mas uma exposição para contar uma história ela cativa por todos esses outros sentidos que são aguçados quando a gente está lá. A gente fala de som, a gente fala de cheiro, a gente fala de toque muitas vezes, a gente fala de imagem, né? De passar vídeos, de ver uma costureira costurando ao vivo, um tailleur bar e assim por diante. Isso a gente também viu em outros lugares estando lá. Então, o que eu acho, e eu gosto muito de falar dessas grandes marcas e dos grandes grupos e de como o branding dessas marcas é muito forte, e tu não precisa ser uma marca de tantos anos, estar num grande grupo multimilionário no mundo inteiro, mas tu contar a tua história, tu trabalhar esse legado, tu trabalhar e reforçar os seus códigos de marca, só vai acrescentar a como tu faz, né? O que tu faz. Então, lógico, lá a gente tá vendo os exemplos que inspiram o resto do mundo inteiro, não só Dior, mas muitos outros, Chanel, Louis Vuitton, mas por isso, porque propõe um caminho de séculos. Já falei e falo aqui de novo, não é fácil e tem que ser respeitado ter cento e tantos anos de existência, como o caso de Louis Vuitton, ou no caso de Dior, né? Quantos anos são, Luciano? Quase Quase 100, 80? por aí. 80 e muitos. É difícil, gente, é muito complexo. E é legal ver também a interpretação de cada estilista para os códigos da marca, como revisita os clássicos com o seu olhar, né, da sua determinada época. A gente foi também num outro lugar, que era um outro lugar que foi inaugurado logo em seguida que eu deixei Paris, que é a Fundação Louis Vuitton, um prédio magnânimo, assim, projetado pelo Frank Gehry, que é um arquiteto que trabalha muito com ferro e vidro, e ele projetou esse espaço da Louis Vuitton num, A numa fundação é ponta. Louis Vuitton ou é LMVH? Fundação Louis Vuitton, não, É Louis Fundação Vuitton. Louis Vuitton, porque a Louis Vuitton como marca tem também uma característica de ser apoiadora das artes. O grupo LVMH de uma maneira geral, mas a Louis Vuitton sempre muito linkada a projetos, é o que eles chamam de mecenas, né? Eles são apoiadores, são incentivadores, financiam projetos de arte e artistas e etc. E aí eles inauguraram a fundação, que é esse prédio que ao mesmo tempo parece uma flor se abrindo, com essas placas de ferro, no meio do Bois de Boulogne, que é um parque que fica, assim, a oeste, né, de Paris, tu olha de frente, na saída de Paris, com Boulogne-Billancourt, que é a outra cidade que fica ali do lado. E esse parque é gigante, é um parque muito clássico, tem várias coisas lá dentro, outros prédios, outros tem um parque de diversões, que é o Jardim de Aclimação, e assim vai. Mas fora isso, quando tu tá, isso a gente viu também, na Torre Eiffel, ela foi construída de uma forma, essa fundação, que ela também se torna um outro marco visual da cidade. Apesar de ser extremamente contemporâneo, com arquitetura completamente diferente, tu vê ela alinhada com o Arco do Triunfo, com La Défense, que é uma outra região também
forte economicamente, e aí vem La Défense, Arco do Triunfo, a Fundação Louis Vuitton, e é numa linha com a Torre Eiffel, porque a cidade tem todo esse histórico de planejamento urbano, apesar de brincar muito com o clássico e o contemporâneo, como é o caso Ó, do tá aqui, ó. Louvre, com a Pirâmide de Vidro, como é o caso do Saint-Georges Pompidou, com Tá ali ele, ó. ó, Isso aqui, ó. aqui, ó, isso aqui, bem no meio, prateado, digamos, fica logo em seguida, assim, La Défense, e tu fica numa linha com Trocadéro, Arco do Triunfo, e vem Torre Eiffel, visto de cima. Então, assim, nada é por acaso, é tudo muito planejado, é tudo muito pensado, e tu tá trazendo cultura pro público, tu tá é, mexendo com aquela sociedade de maneiras muito positivas, assim, e isso é uma coisa que eu vejo muito na cidade. É, são muitas as opções de arte, de cultura, de entretenimento gratuito, de espaços urbanos, de parques, de praças. É uma cidade que vive, sabe, para contemplar arte, moda, e não podia ser diferente com a moda. Então a moda tá, né, nos pormenores dessa cidade, assim. Então, só reforçando, a Fundação Louis Vuitton era um outro lugar que foi inaugurado logo depois e que eu queria muito ir, que eu levei o Luciano. E lá vimos uma exposição de Monet barra Mitchell, que faz uma história, conta uma história, uma narrativa das particularidades e das semelhanças, a inspiração da John Mitchell, muito mais contemporânea, nossa, já falecida também, com Claude Monet e o uso das cores e o pós-impressionismo, e assim por É. diante. Bom, o que vocês viram as pessoas usando na rua, né? Vamos lá. O que a gente viu as pessoas usando na rua? Vamos ouvir o Luciano, com o seu A temperatura ficou, eu vou catador de colocar tendências. sensações térmicas, né? Entre 0 e 10 graus. No máximo, a gente teve 10, 12 graus Um lá, né? frio bem agradável, né? Quando frio tinha vento, gostoso. chato. Quando tinha vento, chato, né? Obviamente. Eu vi as pessoas usando bege. Eu não vi, assim, eu não consigo, obviamente, eu tô falando de novo aqui a voz da ignorância, eu não consegui ver uma tendência, assim, de alguma peça específica, enfim. Até porque as pessoas estavam se protegendo muito do frio, né? É uma estação gelada, então não dá pra ver mais detalhes, assim, né? Realmente não notei alguma coisa. Nos pés, tinha alguma coisa nos pés, tinha tênis e botas que protegem do frio, né? Nada diferente novo, né? Vi essa paleta de cor mais bege, assim, mas não sei se estava certo isso, assim, não sei se era proposital ou não, ou se os franceses vão gostar de usar bege porque eles têm bege para a hora do inverno, enfim, não sei se teve alguma coisa diferente, assim. A gente também não andou muito por bairros que talvez apesar do Marré ser um bairro bem aberto, assim, mas não era um bairro, a gente via super tendência, a gente viu um cara com uma jaqueta daquela marca que tu me contou a história, que tá renascendo, lembra? Que a gente passou o cara com um cachorro, Correge, sim, um corrégio, couro assim. Um cara, brilhoso, um uns verniz, mais né? ousados que eu vi, assim, né? De alguma coisa diferente mesmo, assim, sabe? Aquela coisa. Nova York acho que é mais espremida e mais fácil de notar. Pessoas Sim, diferentes, assim, sabe? Ou querendo, não só adaptando, mas querendo lançar algo, assim, sabe? Querendo deixa ser algo, eu assim. Esse foi o fazer meu olhar. um adendo, assim, de que eu acho também que se cria uma expectativa, talvez, das pessoas que vão chegar em Paris e que vão olhar para o lado e ver fashionistas e tendências, e não, ela é uma cidade urbana e, ao mesmo tempo, muito clássica, e os franceses tendem a ser muito discretos nos seus, sei lá, na sua aderência a tendências, tá? E a gente não tá falando aqui de uma porta de semana de moda, em que, obviamente, tu vai chegar e tu vai ver várias tendências e Tem tu uma vai coisa que eu ver. notei. Tem uma coisa que eu notei. Te interrompi porque tem uma coisa que eu notei, que é bom, porque é um assunto que a gente já falou. É assim, ó. Vamos lá. As supermarcas, todas elas, essas grandes marcas de moda, tipo, depois que a gente saiu da exposição galeria lá de Hora, a gente entrou numa loja gigantesca. Tipo assim, vamos lá. Zara do Iguatemi, vezes dois. Tá? Sim, é uma Gigante. flagship, é uma loja em que tem todos os produtos, Gigante. masculino, feminino, infantil, rarará, vários A gente andares, não aquela coisa. conseguiu andar por toda a loja. A gente foi aqui, blá 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 blá. Marcelo comprou umas 5, 6 bolsas. Eu comprei uns 4, 5 casacos, uma mochila nova e a gente saiu de lá. Né? Igual a uma linda mulher lá Uhum. em Los Angeles. Aí, uma coisa que eu achei legal e interessante nos franceses, tá? E aí eu vou fazer depois a minha crítica, é, pegando o lado negativo. É que eles conseguem misturar peças clássicas e marcas clássicas com o dia a dia.
com coisas mais rápidas e mais simples, digamos assim. Ao contrário de outras pessoas que tu notava que não eram de lá, que da cabeça aos pés estavam enfeitadas com as supermarcas. Louis Com Vuitton, logotipos, tu quer dizer, né? logotipos, Mais do que com as Hermès, supermarcas. exatamente. Né? Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Dior. ahn, Acho que essas quatro Todas, são as tá. mais usadas, assim, né? Balenciaga, vimos muito. Balenciaga, muito. Tipo assim, tudo da Gucci. Balenciaga, tudo da Gucci, tudo. Tipo assim, uma coisa Ou exagerada, assim, todos os sabe? logotipos ao mesmo tempo, Né? é. Geralmente, japoneses, né? Brasileiros, né? Aqui não tô dando nenhum teor de coisa. Tipo assim, é o que tá. Tu não vê um francês pendurado em Louis Vuitton. Tu Não. não vê uma francesa pendurada em Balenciaga. Né? Tu vê que ela tá mais na dela, que ela comprou aquela bolsa Balenciaga porque ela viu um valor meio que eterno nela. E Aproveitou uma coleção aí que ela é que eu acha que quero vai ser fazer eterna. Eu achei isso é, interessante. Isso eu achei interessante. isso que eu queria concluir, porque é justo isso. A gente não vê a tendência, ela não é ãh, exagerada, ela não é linkada à marca e à logotipia, sabe? A gente vê na elegância, a gente vê nos pormenores. Quando tu conhece moda e tu trabalha com isso, é lógico que tu vê no sapato, no casaco, no gorro, pontas, mas é dentro de um uso cotidiano. E por que que eu valorizo isso? Porque eu acho que, assim, ela tá com a bolsa, é a bolsa que ela usa. Ela não é uma bolsa para ficar em exposição dentro do teu closet para ser usada uma vez que outra e ser tirado do pó. Ela é uma bolsa para ser usada, porque tu pagou muito caro por aquela bolsa de cor de uma marca que tu acredita que é de qualidade. Então, ela vai pra rua, ela vai pro teu trabalho todos os dias. E assim vai ser com o teu casaco de inverno, talvez com o teu Max A Mara, grande ou marca, talvez com o teu. a marca mais circulante, assim, dentro das grandes marcas, claro, é a Moncler. A Moncler é um Mas a sucesso absoluto. Moncler, ela é um sucesso absoluto, mas recentemente ela também tomou as ruas, porque ela é uma marca linkada aos esportes de neve, aos esportes de frio, à temperatura, à neve, à montanha, como eles dizem, né? E é, E e é não. algo que tu realmente vai usar, porque vai te proteger, enfim, né, do frio, um frio intenso, assim. E eu acho que tem peças bonitas e peças horrorosas, mas elas são de altíssima qualidade. Altíssimas, são Sim, caras, mas ela mas são de tomou altíssima as qualidade. ruas há relativamente pouco, menos tempo, entende? Porque ela é essa marca linkada à montanha. Então, agora sim, os franceses sempre tiveram o casaco fofinho de pena, que eles chamam de Dudun. Mas não era necessariamente da Moncler, e não é necessariamente da Moncler, e assim por diante. Assim como tem o casaco clássico de lã, assim como tem o mocassim, tem a bota não sei como, tem a calça com tipo, tarará. E isso a gente segue vendo. Então, não é que tu saia na rua e tu vê aquela chuva de tendência de Instagram de semana de moda. Não. São toques e são peças que, para mim, tem feito muito mais sentido, sabe? Que são coisas usáveis e que tu casa com uma peça de uma loja de departamento, aí tu casa com uma peça feita à mão pela uma marca sustentável, aí tu usa com aquela peça de. É um jogo, sabe? Aquele high-low que a francesa é muito boa em fazer. Ela é expert nisso, assim, é difícil ver a francesa mais show e essa que mostra marca de cima a baixo, assim, tanto que não são eles que lotam as lojas para comprar as logotipias enfim. Então, assim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, é uma cidade que te inspira muito mais por este universo conectado às artes, à criação, à cultura em geral. Ela não é que tu vá para ver. Claro que tu vai ver o que tá na vitrine, o que tá nas pessoas, mas ela não Nova York, que tu fez um comparativo, é muito mais urbana nesse sentido. Tu vai ver muito mais esse tipo de tendência, né? Que é a palavra. E Paris, tu vai sentir muito mais esse ar, e se inspire por isso os pintores, né, se mudavam para lá. E eu queria contar uma coisa, quando a gente estava voltando, eu aproveitei para ver um filme no avião que já tinha me passado assim algumas vezes e eu achava que pudesse ser muito bobinho, mas não queria ver, que é Mrs. Harris Goes to Paris. Esse é o nome em inglês, acredito que seja, né? Senhora Harris vai a Paris. A Deve ser história Senhora Harris e Loucas Aventuras em Paris. Deve ser. tipo isso, até porque vão dar um tom, assim, de sessão da tarde pra ele. E ele é um filme leve, mas é um filme que tem bastante coisa de história, justamente, de Paris e de Dior. E foi uma grande coincidência, porque eu não sabia exatamente o que era no meio do filme. Eu sabia que tinha a senhora Harris,
que morava em Londres, que era uma dama da limpeza, como estava traduzido, mas uma faxineira. Senhora trabalhava em Harris vai a Paris. Esse é o nome Olha do que filme. bom. Então, tá aí. 2022. Está no Netflix, não tá? Deixa eu ver aqui onde Acho que assistir. sim. Mrs. Harris Gold, onde assistir. Netflix. Vale a pena para quem se interessa por moda, por história. Tem muito do que falamos da Dior agora, justamente porque ela então é uma faxineira, trabalha em diversas casas, em Londres, aí perde o marido para a guerra, né? Estamos falando ali da guerra, está esperando o marido voltar, e ao mesmo tempo tem muito do londrino, do bairro que ela morava, do que era alto ali naquela época, e ela um dia está na casa de uma das pessoas que contratava seus serviços e vê um vestido Dior. E ela absolutamente perde a razão, assim, ela nunca tinha visto nada igual, beleza igual, e ela bota na cabeça que ela precisava ter um vestido Dior. E assim ela começa a trabalhar enlouquecidamente. Ela não sabia o que era Christian Dior, ela não sabia o que era alta costura, ela não sabia nem como ir a Paris e como chegar no Christian Dior. Aquela coisa bem de sonho, sabe? Mexe muito com isso. E aí, ela trabalha para ir a Paris. Não vou contar maiores detalhes de como ela chega lá e do que acontece, mas acontecem muitas coisas em que ela efetivamente consegue chegar na Maison Dior, que nessa época trabalhava apenas com alta costura. E aí tem toda essa narrativa do processo criativo. Tem um ator que interpreta o Dior, aparece pouco, mas interpreta. Tem a senhora que é a gerentona lá da Maison. E assim, os hábitos dos franceses, da relação dos franceses com a moda, o que ele estava construindo com o New Look, o que ela queria com o vestido dela, o que ela faz com o vestido, e toda essa relação de o que a moda pode fazer com as pessoas, assim. Então, foi um grande fechamento, assim, para nossa viagem. Eu acho Assistam. que tá na Prime Video, tá? Eu acho que não é Netflix. Deixa eu conferir aqui a última pra gente dar a dica completa pra galera. Calma aí. Harris Paris. Vamos ver se tem alguma coisa que aparece. Não tem. Não achei. É um filme de 2022. Bom. É bem recente. Procurem, gente, vocês vão achar. Tenho certeza. Perfeito. Senhora Harris vai a Paris. Tá aí. Água da Pedra tá com a gente, do Grupo Fruc. Nelly está com a gente. E também o Grupo IESA está com a gente. São as empresas que estão com a gente aqui nessa edição, no número 76 do Moda Importa. Nessa edição aparentemente especial, né? Não é especial. Onde nós falamos da importância da arte para fazer moda, onde nós falamos o que estão usando em Paris. E essa... Onde o Luciano veio com uma camiseta da Lecoq Sportive para homenagear o nosso programa. Na real, comprando uma loja aqui de Porto Alegre. Né? Um beijo pra galera. A marca francesa, né, gente? Lecoq, o galo. Que tem muito a ver com o meu comportamento. Acordo bem cedo. O galo esportivo. Canto. Um beijo, gente. Tchau.